Bem, você já parou para pensar o que é uma reação química? Bem, e é através desse vídeo em que eu vou apresentar para vocês as 4 tipos de reação química. Então, antes de mais nada, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum próximo vídeo que eu postar por aqui no YouTube. Fechou? Deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bem, para começar, o que é uma reação química? Reação química são vários tipos de reações orgânicos em que tem várias substâncias de moléculas que são íon, cátion, ânion, nêutrons, prótons, que também as substâncias essas moleculares ocorrem entre seja todo o nosso organismo, pelos metais ou então pela comida em que nós ingerimos. Primeira reação química, metase. A palavra metase vem do grego que se diz metacisis, que significa transposição. Ou seja, a palavra transposição que veio a palavra trans, que é transportar algo, e posição é posicionar a reação molecular entre o ânion e o cátion naquela reação química. Ou seja, a reação de metase é uma reação em que gera os metais, que pode gerar entre a organização, entre a agitação em que essas moléculas vão se agitando e elas vão se digerindo através do metal. 2. Reação de decomposição e análise. Decomposição ela é uma reação química em que quando um animal, por exemplo, morre de fome, por exemplo, ele acaba ficando duro no chão, ele fica deitado, aí então ele começa a se decompor, ou seja, ele vai apodrecendo, ele vai inchando a pele, ou seja, a pele dele vai inchando e depois vem da parte do inchaço, que é a parte em que vai inchar uma parte do corpo e vai explodir. Só que não vai explodir espontaneamente, ele vai explodindo aos poucos. Terceiro, vem da parte da putrifação, que é a putrição em que chega a decomposição em que as larvas vão se alimentar da carne do animal. É a mesma coisa que acontece com o nosso corpo, que quando a gente morre, a gente fica desse jeito. E uma reação de análise é uma reação química em que entre as moléculas vão se digerir seja na comida e tanto também no alimentício entre as frutas e também nas gordurosas e nos vegetais. 3. A reação de síntese e adição são reagentes únicos em que um produto, quando vai se expor a uma molécula em que vai digerir se aquilo é bom ou não para o nosso corpo. Isso porque o nosso cérebro ele vai detectar aquele produto em que nós usamos, seja lá um creme ou então um perfume, por exemplo, quando nós usamos, isso vai ocorrer entre as moléculas que vão ingerir, em que o cérebro ele vai acabar identificando para saber o que é aquilo, se é bom ou não para o nosso corpo. Então, aos poucos, a gente vai percebendo que essas reações únicas são reações de higiene, que são, ou seja, é uma transposição entre moléculas e os átomos. E por último, vamos para a última reação química, que é a oxirredução. Bem, o oxirredução pode surgir algumas substâncias de elétrons e prótons em que o metal gere a transferência em que diz aquela palavra em dia a dia que vem
do verbo enferrujar, ou seja, o ferro enferrujou, por exemplo. Então, o oxirredução é uma reação química que pode transferir uma decomposição metálica entre metais, como por exemplo o ferro, em que se a gente botar, por exemplo, um pedaço de parafuso na água por muito tempo, aos poucos esse parafuso ele vai se enferrujar, ele vai se decompor e as moléculas elas vão comer todo o metal em que ele está debaixo d'água há muito tempo no solo. E isso vai acontecendo aos poucos com o nosso corpo quando a gente morre, por exemplo. Isso acontece a mesma coisa com o nosso corpo. E essa presença única está ligada ao ar úmido em que é transferida pelo através no ambiente em que nós ingerimos a nossa substância. Isso porque nós temos uma bactéria em alguma parte do nosso corpo que protege alguns lugares do nosso corpo em que isso serve para evitar que a gente adoece ou então a gente fica contaminado com alguma doença. Então, se pararmos para pensar, isso pode ocorrer que a gente pode estar com a imunidade alta ou baixa. Caso a gente sente uma febre de leve, uma gripe, então isso pode induzir ao nosso ambiente. E então, o oxorredução é uma reação química em que ela surge uma decomposição entre metal e que pode ocorrer também a outras substâncias moleculares nos átomos, que é o íon, cátion, ânion e os prótons. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Tamo junto e tchau.